Bom dia, povo bonito do segundo ano, tudo bem? Teacher Marcelo here. Então, esse é o primeiro vídeo, né, que a gente está postando aí, dando continuidade aos nossos estudos de sala de aula, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês a apostila no Chapter 2, no capítulo 2. A gente chegou a começar, né, a falar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu vou retomar aqui como se a gente não tivesse falado, tá? Então vamos lá. Apostila aberta aí no capítulo 2, por favor. Chapter 2. Ok, de que a gente vai falar aqui? Do past perfect, certo? Past perfect. Para retomar o que a gente já falou, todo tempo que é perfeito, perfect, ele tem uma característica, né? Que é o verbo have como verbo auxiliar. Então, aqui não é aquele have que eu uso, por exemplo, para dizer assim, I have lunch every day. Eu almoço todo dia. Não é esse have. Ou então para dizer assim, I have a car. Eu tenho um carro. Né? O meu é velho, mas enfim, é meu, né? Esse have não esse have, na verdade, é um verbo que muitas vezes, para nós brasileiros, ele não vai ter tradução, tá? Principalmente no present perfect, certo? Então a gente viu que todo tempo que tem a palavra perfect tem como verbo auxiliar have. E aí você vai prestar atenção no que vem antes da palavra perfect. Então aqui eu tenho perfect, o que vem antes? Past perfect. Por exemplo, no chapter 1, né, no capítulo 1, a gente viu present perfect. Por isso que a gente estava usando have ou com he, she e it, a gente estava usando has. Pois é, porque era present perfect. Então o verbo have estava no presente. Aqui não, aqui é past perfect. Então esse verbo have vai estar isso, no past, no passado, né? Certo? Beleza? Vamos ver então como é que funciona. Bom, gente, vocês vão notar aqui que teve um errinho na apostila, tá? Então, por favor, de cara eu vou pedir vocês riscarem aqui essa palavra present e antes dela aqui, ó, vocês vão colocar past, tá bom? Past perfect. Então, vamos lá. Ó, prestando atenção aqui no quadrinho, a gente tem um escritório, né, de uma empresa, an office, escritório, office, né, e uma pessoa que talvez tenha um cargo aí alto dentro da empresa. Maybe a CEO, aquele famoso CEO, né, que é o presidente da empresa e tudo, ou um diretor, a director, conversando com o gerente da empresa, the manager, né? Então, essa mulher aqui seria CEO. Tá vendo, meninas? Ó, CEO, ó, director. Awesome. E aqui o gerente, né? E aí ela faz uma pergunta para ele, ó. Had you worked for a big company before you became a manager here? De novo, ó. Had you worked for a big company before you became a manager here? O que ela está querendo saber? Bom, a gente tem então duas ideias. A primeira ideia é que esse gerente, ele trabalha ainda na empresa, né? E ele se tornou gerente lá. Então, provavelmente ele não entrou como gerente. E tem uma segunda ideia, que é o que ela quer saber. Ela quer saber se ele já tinha trabalhado numa empresa grande, né? Ó, big company, antes de se tornar gerente, before he became a manager. Lá, né? Naquela empresa. O que acontece aqui, então? Ela está fazendo uma pergunta para ele, né, sobre o que ele tinha feito ou não tinha feito antes de se tornar gerente.
né? E aí, o que ela faz? Ela usa o past perfect, né? Como é que a gente consegue perceber aqui o uso do past perfect, né? Vamos falar em termos de estrutura, né? Não tô pensando aqui na ideia de sentido, tá? Você tem aqui o had, lembra? Ó, os tempos que são perfeito, perfect, sempre tem o have. Como esse é um past perfect, então esse have vai estar no passado. Qual é o passado de have? Had. Então, had. E depois worked. Trabalhado. Então, você tinha trabalhado é um particípio passado, né? Past participle. Legal? Então, vamos entender aqui. E aí ele diz, yes, I had. Ele está dizendo que ele já teve essa experiência antes, né? Numa empresa grande. Bom, vamos ver uma explicação rápida aqui, né? Ó. Do you know how to use phrases like she had left, he hadn't studied, and we had been waiting? Então, a apostila está perguntando para você se você sabe usar esse tipo de frase, né? Ó, she had left. Left é o particípio de leave, L-E-A-V-E, leave, que normalmente é o verbo deixar. Então, ela tinha deixado. Aqui uma na negativa. He hadn't studied. Studied é o particípio passado do verbo study, estudar. Então, ele não tinha estudado. Ou, we had been waiting, né? Nós não estávamos esperando. Vocês perceberam que teve uma variação da tradução? Nós não estávamos esperando, eu não falei tínhamos, né? Porque é em cima daquilo que eu falei no iniciozinho do vídeo. Nem sempre a gente traduz o had, a gente vai olhar por quê, certo? When we talk about something that happened in the past, we sometimes want to refer back to something that happened before that time. We can use past perfect tense, had plus past participle, to do this. Então, o que está sendo falado aqui, né, numa tradução mais livre? Que, às vezes, quando a gente está falando de algo que já aconteceu, né, algo que aconteceu no passado, vai ter uma hora que você vai precisar se referir a algo que aconteceu antes ainda daquilo, né? E aí é que entra o past perfect em ação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que com exemplos as coisas vão ficando mais claras, né? Então, vamos prestar atenção nessa situação aqui, ó. John left the house at 7:30 yesterday morning. Bom, o John, ele saiu de casa, numa tradução livre, né? Left é o passado de leave, de sair, de deixar, né? Então, o John deixou a casa, saiu de casa às 7:30 ontem de manhã. Mary rang John's doorbell at 8:15 yesterday. E a Mary, o que ela fez? Doorbell é a campainha. E aí, normalmente, com campainha, a gente usa o verbo ring, que aqui está no passado também. No presente seria um I, R-I-N-G, ring, de soar, né? De apertar a campainha. Então, ring the doorbell, apertar a campainha. Então, a Mary apertou a campainha do John, ou seja, da casa do John. Né? Não é que o John tem uma campainha, a casa dele é que tem, às 8:15 ontem. Então, a gente tem duas ações no passado. O John saiu da casa às 7:30 e a Mary tocou a campainha na casa dele às 8:15. Né? As duas coisas aconteceram ontem, yesterday. Pois é. O que acontece aqui?
Quando eu digo orações, né? Quando eu falo de acontecimentos, né? No passado, eu não preciso necessariamente usar o past perfect. Quando eu tenho, por exemplo, um acontecimento só. John saiu de casa às 7h30. John left the house at 7:30. Ou então, Mary rang John's doorbell at 8:15. A Mary tocou a campainha do John às 8h15. Essas orações, elas estão em períodos separados. Então, nesse caso, eu não precisaria usar o past perfect. Também, quando eu começo a dizer o que aconteceu, por exemplo, eu começo pela ideia do John, né? John left the house at 7:30 morning. E aí eu digo o que aconteceu depois disso. Mary rang John's doorbell at 8:15. Então, se eu estou dizendo para você, estou relatando algo que aconteceu no passado, e aí eu continuo numa sequência, né? Se a gente pensar aqui numa linha do tempo, timeline, por exemplo, ó, vamos olhar uma linha do tempo aqui, tá? Ó, então, você tem aqui uma linha do tempo, timeline, você tem past e present. Vamos deixar o present de lado e vamos, assim, pensar no passado, past, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que aconteceu aqui era 7h30, que foi a hora que o John saiu, né? E aí, Ih, gente, peraí, eu fiquei confuso. 7h30 mesmo, né? Tá certo. Então, aqui eu tenho, ó, 7h30, o John saiu. Aí, mais para frente, 8h15, foi que a Mary tocou a campainha. Mary rang John's doorbell. Então, se eu começo a contar a situação por aqui, eu estou contando a história para vocês. Eu estou relatando o que aconteceu ontem, yesterday. O John saiu 7h30 e a Mary tocou a campainha às 8h15. Eu vou usar só o simple past. Tudo bem? Legal? Beleza. Agora, imagina que fosse o contrário, tá? Imagina o seguinte, ó. O John, ele saiu aqui, ó. 7h30. Tá? E a Mary, ela tocou a campainha aqui, 8h15. Tudo isso aconteceu no passado. Mas eu quero começar a te contar isso pela ação da Mary. Ou seja, pela primeira ação? Não, pela segunda que aconteceu. Então, olha o exemplo aqui, ó. Mary rang John's doorbell at 8:15 yesterday. Mas, aí eu vou dizer que o John já tinha saído de casa. Então, but John had already left the house. Aqui é que eu preciso usar o past perfect. Por quê? Porque eu começo a contar a partir da Mary, e aí, que é passado, isso aconteceu ontem às 8h15 da manhã, e aí eu quero dizer o que aconteceu antes de 8h15, que o John saiu de casa às 7h30, então estou dizendo o que aconteceu antes, ok? Então fica aqui para vocês a primeira ideia do past perfect, usado para relatar algo que aconteceu antes de outra coisa no passado, né? Então, a gente costuma chamar o past perfect de passado do passado. Bom, a primeira explicação, eu acho que vocês já podem fazer o primeiro exercício da apostila, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!